Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Hoje que eu me refiro é quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, onde nós estamos tendo o nosso segundo estudo online. Digo nosso, porque esse estudo é proposto para a Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba, embora todos aqueles que estejam assistindo, ainda que não pertençam à nossa igreja, são muito bem-vindos para poderem aí serem edificados pelo estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando os 10 mandamentos segundo o Catecismo Maior de Westminster. Mas antes de abordarmos as perguntas propostas pelo Catecismo Maior, precisamos considerar um outro assunto à guisa de introdução. Eu me refiro à divisão dos mandamentos. No meio protestante, existe certa variação no entendimento da divisão dos mandamentos. De fato, nem todos os protestantes concordam com a maneira que a divisão dos 10 mandamentos é feita pelo Catecismo Maior. Por exemplo, nós vamos ver aqui duas propostas de divisão, uma de Calvino, de João Calvino, e outra de Martinho Lutero. A nossa igreja presbiteriana, ela tem orientação calvinista. Por isso está bem expresso no nosso Catecismo Maior. E nós seguimos a divisão aí de João Calvino. Mas vamos ver as diferenças então. Então nós temos aqui na tela as propostas de divisão dos 10 mandamentos, de João Calvino de um lado e de Lutero de outro lado. Então, se você notar, não são tantas as variações aí. Eu destaco aí na tela alguns itens para você prestar atenção. Primeiro mandamento, tanto João Calvino quanto Martinho Lutero colocam não ter outros deuses. Já no segundo mandamento ocorre a mudança. Enquanto João Calvino divide, descrevendo o segundo mandamento como aquele que diz que não deve-se ter imagens de escultura, não produzir imagens de escultura, Lutero ele parte para outro entendimento, onde coloca que é o nome de Deus que não deve ser dito em vão, como segundo mandamento. Ele faz isso porque ele anexou dentro do primeiro mandamento, ele que eu me refiro a Lutero, a ideia de não ter imagens. Ele considera uma redação dentro do primeiro mandamento. Agora, se você olhar o 9º e 10º mandamento, no de Lutero, esse aqui em rosa, você perceberá que ele faz uma divisão de 2 mandamentos para a cobiça. Um 9º, não cobiçar a casa, e o 10º, não cobiçar a mulher. Já João Calvino coloca ambas redações que tratam da casa e da mulher como um só. O 10º, não cobiçar. Então, são essas duas variações, de forma geral, acerca dos 10 mandamentos no meio protestante. Então, não existe necessariamente uma uniformidade, mas existe aí proposta de divisão dos 10 mandamentos e nós seguimos a orientação calvinista, nós que eu digo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem como um dos símbolos de fé o Catecismo Maior de Westminster, constituído, feito pela Assembleia de Westminster do ano de 1643 a 1649, enquanto estava reunida. 2 assuntos serão tratados hoje. Primeiro, resumo dos primeiros 4 mandamentos. Segundo assunto, o primeiro mandamento, deveres exigidos e pecados proibidos. Então vamos ao primeiro assunto, ao resumo dos mandamentos iniciais, aos 4 mandamentos. Isso está na pergunta 102 até a 106. Isso que eu falo o assunto inteiro. 102. Qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? O resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Esse texto encontra-se
em Lucas capítulo 10, verso 27. Mas, na verdade, o evangelista Lucas está citando um texto do livro de Deuteronômio. É no livro de Deuteronômio onde ocorre essa citação pela primeira vez. Você irá encontrar no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 e 5, a seguinte redação: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é a redação que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 5, a qual Lucas faz referência. Agora, esses 4 mandamentos, eles são resumidos naquela declaração. Os 4 mandamentos são estes que estão aí na tela. Não terás outros deuses, não fará imagens de escultura, não pronunciará o santo nome de Deus em vão. Lembra-se do dia do sábado. Deve-se lembrar que são esses 4 mandamentos que estão resumidos os deveres do homem para com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É muito comum, às vezes, as pessoas confundirem a maneira de resumir os mandamentos com o primeiro mandamento. Às vezes perguntam-se para alguém, qual é o primeiro mandamento? E a pessoa diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Errado! Esta é a maneira de resumir os 4 mandamentos. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Portanto, fica aí, para nós não nos esquecermos, que o resumo dos 4 mandamentos são: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos tentar não nos esquecer disto. Este é o resumo dos 4 mandamentos. Agora vamos para o segundo assunto, o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Você irá encontrar esta redação em Êxodo capítulo 20, verso 3. Prestemos atenção um pouco neste texto que está aqui. Percebemos que existem o texto pode ser dividido em 2 partes. Não terás outros deuses e, colocando uma barra diante de mim, se usarmos cores, talvez fique mais ilustrativo. Não terás outros deuses, esta é a negativa. E aí vem o adendo, diante de mim. Então nós temos um mandamento e um anexo ao mandamento. Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, oferece uma meditação muito interessante acerca do primeiro mandamento, né? A palavras de Lutero do Catecismo Maior. Aquilo, pois, que pondes o coração e te confias, isso digo, é propriamente o seu Deus. Por isso, o sentido do mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração. Isto é, o que te falta em matéria de coisas boas, espera-o de mim, e procura junto a mim, e apega-te comigo. Tão só não prendas a nenhum outro o coração, nem o deixes em outro descansar. Lutero apresenta uma fala muito interessante, bem pessoal, usa a fala de Deus em primeira pessoa, para que busque nele, e tão somente nele, tudo aquilo que é algo bom, esperando apenas em Deus, e tendo cuidado de não permitir que o seu coração se prenda a outra pessoa, tanto para descansar quanto para confiar. Então Lutero, ele tem uma contribuição muito pessoal acerca do primeiro mandamento, da meditação sobre o primeiro mandamento, uma contribuição bem afetiva acerca disso. E nós vamos ver agora como João Calvino trata acerca deste primeiro mandamento. Palavras de Calvino, das suas institutas, ou instituição da religião cristã. Ao vetar que tenhamos outros deuses, indica que não transfiramos para outro aquilo que é próprio dele. Ou seja, nós não podemos ter outros deuses que não seja o Senhor. João Calvino, ele então oferece aqui para nós uma ideia bem física, né? A palavra de transferir, de colocar algo que deve ser para Deus
que seja a confiança, o amor, para qualquer outra coisa, e aqui se refere com certeza às coisas da criação, tanto pessoas quanto valores, como por exemplo o dinheiro, que pode se transformar num ídolo quando nós depositamos no dinheiro confiança e segurança. Então aqui, o primeiro mandamento visa vetar isso. Calvino tem uma descrição muito mais concreta acerca do primeiro mandamento do que Lutero, por exemplo, mas ambos oferecem ótimas meditações acerca do primeiro mandamento. Agora, Calvino, ele faz um pouco mais, aqui em azul você está vendo, ele comenta o anexo também do primeiro mandamento, de forma muito interessante. Não é possível assumirem-se novos deuses sem que ele seja testemunha e espectador do sacrilégio. Ou seja, ele entende que esta expressão que está aqui azul, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, que embora a pessoa possa até mesmo depositar confiança em outros entes, em outras coisas que não seja Deus, mesmo isso não será feito fora da presença de Deus, ou seja, Deus continua sendo Deus e a pessoa está cometendo um sacrilégio, projetando em outras coisas aquilo que pertence a Deus. Como um certo autor cristão diz, a pessoa se torna um ladrão de glória. Ele retira a glória que é devida a Deus e transfere então para outra criatura ou para coisas criadas. Isso é um sacrilégio e Deus se torna testemunha desse sacrilégio. Então, Calvino transmite para nós uma ideia de repulsa acerca daqueles que quebram o primeiro mandamento e, se o quebram, o fazem diante de Deus ainda assim. Agora nós vamos tratar acerca dos deveres exigidos e dos pecados proibidos que serão expostos aí nas perguntas do Catecismo Maior. Então vamos para os deveres exigidos que estão na pergunta 104. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Então são os deveres que estão sendo destacados aqui. Então nós temos inúmeros deveres aí sendo arrolados para que devemos ter para com Deus. Vamos ver um pouco, né? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como único, verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Então existem aí, arrolados, como eu li, 23 deveres descritos nesse texto, cada um deles fundamentado com referência bíblica. O trabalho de hoje, eu quero destacar isso, não é exaustivo, não visa exaurir todas as perguntas, mas é para conhecimento da maneira como o Catecismo Maior aborda o primeiro mandamento. Portanto, destes 23 deveres, como demonstração, eu vou selecionar apenas um deles. E eu estou escolhendo aqui o seguinte, o título continua, né? O caput, a primeira parte do texto de resposta à pergunta, os deveres exigidos no primeiro mandamento são, e aí embaixo está tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, né? Ter tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, que fica assim, né? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são ter tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. E aí entra um fundamento bíblico, que está esse texto belíssimo, que encontra-se em Salmo 119, verso 136. Eu estou utilizando a nova versão internacional, a NVI, como tradução. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Ou seja, o salmista ele expressa a sua tristeza ao ver que os homens, que as pessoas desobedecem
a lei de Deus. Então, um dos deveres exigidos, segundo o Catecismo Maior, é que nós tenhamos tristezas quando a lei de Deus é quebrada ou quando Deus mesmo é ofendido. Ou seja, nós temos que ter esse tipo de reação. Agora vamos voltar para a pergunta de número 105, desta feita, destacando os pecados proibidos. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E então, nós veremos aqui, da mesma forma que estava no anterior, arrolados aí, inúmeros pecados proibidos. Eu vou ler alguns deles e não todos, porque ele é bem mais extenso do que o anterior. Então, os pecados proibidos no primeiro mandamento são, e aí, começa com ateísmo e vai embora. Continua, e acaba aqui. Nós temos 46 pecados proibidos descritos nesse texto. Cada um deles fundamentado, igualmente como na pergunta anterior, com referência bíblica. E mais uma vez eu digo, o trabalho de hoje não é exaustivo, mas é para conhecimento da maneira como o Catecismo Maior de Westminster aborda o primeiro mandamento. Então, nós vimos os deveres exigidos e agora estamos olhando os pecados proibidos. Então, como demonstração, eu vou selecionar 2 desses pecados proibidos. Por que 2? Porque o montante é muito maior do que o primeiro. Então, como tinha basicamente metade, eu vou escolher 2 pecados proibidos ao invés de um só. Então, estou selecionando as más concepções, que está restrito aqui. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são más concepções, ou seja, ideias errôneas acerca de Deus. E qual a fundamentação bíblica para aqueles que construíram o Catecismo Maior tem para dizer isso? Está lá em Atos capítulo 17, verso 29, da tradução NVI. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Aqui está o apóstolo Paulo explicando para os gregos acerca da sua idolatria, condenando a idolatria. E uma das formas de condenar a idolatria é mostrar que o pensamento deles estava incorreto, eles tinham uma má concepção acerca de Deus. Então, o Catecismo Maior recorta este episódio, captura isso através desse versículo e fundamenta ali, colocando como pecado proibido as más concepções ou mau entendimento. Ou seja, todo mau entendimento acerca de Deus é pecado. E vamos pegar também um outro pecado proibido. Acusá-lo estultamente ou tolamente dos males com que ele nos aflige. Este é muito interessante. Nós estamos aqui apenas resumindo o que foi pego. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são más concepções, aquela que eu já citei. Qual que é o fundamento bíblico? Jó, capítulo 1, verso 22, mais uma vez, com a tradução NVI. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ou seja, associa aqui o não pecar de Jó com o não culpar de Deus. O que o contrário se torna verdadeiro. Jó pecaria se tivesse culpado Deus de alguma coisa. Embora os males que Jó esteja sofreu, aliás, fossem de fato originados pela permissão de Deus dada a Satanás para que aplicasse sobre Jó graves infortúnios, Jó não pecou contra Deus e não o culpou, embora Deus mesmo tenha desferido os golpes contra Jó. Ou seja, Jó não culpou a Deus. Revendo. 2 assuntos foram tratados. Primeiro, o resumo dos primeiros mandamentos, os 4 mandamentos iniciais. E segundo, o primeiro mandamento, os deveres exigidos e também os pecados proibidos. Com isso, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha achado edificante e que possa continuar utilizando ele para o seu crescimento espiritual,
Que Deus nos abençoe e permita que em tempo oportuno possamos nos ver presencialmente. Amém.